Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Cassiano Zorté e sou médico psiquiatra. Hoje vamos falar sobre um dos antidepressivos mais usados no Brasil e mais conhecidos também, consequentemente, que é o escitalopram. Mas antes de falar do escitalopram, eu queria te convidar a dar um like, a se inscrever no canal, para eu saber que estou te ajudando, que você está gostando dos vídeos e assim me estimular também a fazer mais conteúdo para ajudar você a conhecer um pouco mais sobre a saúde mental, sobre as medicações da psiquiatria e se sentir mais seguro também ao buscar um tratamento psiquiátrico. Então vamos lá. O escitalopram é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E o que isso quer dizer? Que ele inibe a recaptação da serotonina pelos neurônios. Então, a serotonina, digamos que ela está ali entre os neurônios, circulando, e ela uma hora vai ser recaptada por um desses neurônios, por vários, no caso, e lá dentro do neurônio ela vai ser degradada, ela vai ser destruída. Como o medicamento impede que ela seja recaptada por esse neurônio, ela não vai entrar, então ela não vai ser destruída, aumentando então a quantidade de serotonina no seu cérebro. E como eu falei, o escitalopram é da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, então ele é como se fosse irmão de outros medicamentos dessa mesma classe, que são a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, o citalopram e a fluvoxamina. Todos eles são classificados como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, o principal efeito deles é inibir a recaptação de serotonina, como eu falei antes. Mas se todos fazem a mesma coisa, por que nomes diferentes? Porque, na verdade, eles não são totalmente iguais, eles não são idênticos. A fluoxetina vai inibir a recaptação de serotonina, mas ela também vai ter uma ação em algum outro componente, em algum outro tipo de receptor. Então, são vários detalhes que influenciam a diferença dos medicamentos. Então, tem que ficar atento a isso, porque realmente eles não vão funcionar todos da mesma forma. Alguns vão ter uns efeitos colaterais diferentes, porque afetam outras áreas do cérebro ou outros receptores nos neurônios. Então, só para entender que são todos da mesma classe, mas sim, ao mesmo tempo eles são diferentes. O escitalopram, ele tem um nome comercial de referência do medicamento original, de referência de Lexapro, que todo mundo já deve ter ouvido falar nele. E também tem diversas outras marcas no mercado, como Reconter, Êxodos, Spran, Mind, são diversas marcas dos outros laboratórios. E também existe o oxalato de escitalopram, que é então o genérico, o medicamento genérico do escitalopram. São todos iguais? Na teoria, sim. Na prática, não é bem assim. Eu, por exemplo, para os meus pacientes, eu prescrevo 1 ou 2, no máximo 3 marcas diferentes de escitalopram, que eu acabo confiando mais. Então, sim, dentro de toda essa gama de escitalopram, vão ter os medicamentos com uma qualidade melhor, que vão funcionar melhor, e os outros que não têm tanta qualidade. Então, provavelmente e possivelmente, o seu psiquiatra já esteja atento a isso também na hora de prescrever a medicação. Mas a questão aqui é para que você saiba disso. Sim, tem diferença de qualidade, tá? Vão ter os melhores, vai ter o original, e vão ter as cópias que serão realmente inferiores. Então tenha isso em mente. E quais as apresentações do escitalopram? E as apresentações quer dizer o quê? A forma como eles são vendidos. Então, principalmente, ele é vendido na forma de comprimidos e de gotas. Então, existe o comprimidinho de 10 mg, de 15 mg e o de 20 mg. E existe também em gotas, onde cada gota equivale a 1 mg do medicamento em comprimido. Então, se a pessoa que toma um comprimido de 10 mg, ele vai ter que tomar 10 gotinhas do escitalopram em gotas. Se ele toma um comprimido de 15 gotinhas do escitalopram em gotas, e assim sucessivamente. A questão do medicamento, do escitalopram, por ele ser vendido em 10, 15 e 20, não quer dizer que essa seja a dosagem máxima. Assim como tantos outros medicamentos, dá para usar doses maiores, pode-se chegar a 30 até 40 mg de escitalopram com segurança, os estudos mostram isso, só que no caso de 40, realmente o paciente vai ter que tomar 4 de 10, ou 2 de 15 e 1 de 10, ou 2 de 20 mg. Fica um pouquinho mais chato de tomar. Outra questão bem interessante é que quando a gente fala do escitalopram, a gente fala o quê? É um antidepressivo. Consequentemente, a maioria das pessoas vão pensar o quê? É um medicamento para tratar depressão.
Só que as coisas também na vida real não são bem assim. A nomenclatura antidepressivo, ela está de certa forma equivocada, porque ele não serve só para tratar a depressão. Ele também serve para tratar a ansiedade e outros transtornos. Então, como a maioria dos casos, na verdade, são de pessoas que estão deprimidas e também ansiosas, ele é um ótimo medicamento, pois ele já vai agir tanto na depressão quanto na ansiedade dessa pessoa. E quais seriam esses outros transtornos, então, que eu falei? Olha, por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, dá para usar escitalopram, o transtorno de estresse pós-traumático, na distimia, que é um quadro de depressão crônica, é um tipo de depressão. Nas mulheres, dá para usar no transtorno disfórico pré-menstrual, que são aquelas mulheres que têm oscilações de humor, irritabilidade, que sofrem muito com as mudanças de humor no período menstrual. Dá para usar também em quem apresenta tricotilomania, que é o hábito de tirar o pelo, né? Tirar os pelos ou arrancar cabelo. Pessoas ansiosas que às vezes começam a arrancar o cabelo e formam até buracos na cabeça, assim, né? No couro cabeludo aparece, ficam aquelas falhas nos cabelos, porque ele fica arrancando devido à ansiedade. Então o escitalopram também dá para ser usado. Dá para ser usado no skin picking, que é o transtorno de escoriação, que é quando a pessoa fica apertando a pele ou cutucando, se beliscando. Então, também ligado muito aos transtornos de ansiedade. Então, as pessoas às vezes ficam cutucando o rosto, na testa. E quem não conhece essa pessoa, muitas vezes pensa que ela está cheia de espinhas, mas na verdade não são espinhas. E são ferimentos de tanto ela ficar apertando, se cutucando. Às vezes na barriga, nos braços. Já vi pacientes, às vezes sentam para conversar, a primeira consulta, e quando vê eles estão assim, né? Se pinicando, como se diz, e eles nem se percebem, nem percebem que estão fazendo isso. Então isso já chama a atenção também do psiquiatra. Então dá para usar escitalopram também. E tem outros transtornos ainda, né? A maioria ligados com a ansiedade. Então o escitalopram não é só um antidepressivo. Outra coisa boa do escitalopram é que ele não demora tanto para fazer efeito. Então às vezes com 10, 15 dias a pessoa já começa a apresentar uma melhora. E quando ela volta, normalmente com um mês, né, com o psiquiatra, eu peço para retornar com 30 dias para que dê tempo do medicamento fazer efeito. Ela relata então que uns 10, 15 dias ela começou a ver melhora e depois uns 30 dias ela já está quase que com 100% da efetividade do escitalopram. Então ela já vai perceber que ele já está ajudando muito. Então isso é muito interessante, a rapidez com que ele age. Ele também é muito seguro, ele não interage muito com os outros medicamentos, ou na verdade quase nada. Então é um medicamento que pode ser usado com outros com muita segurança. E os efeitos colaterais dele também são muito transitórios, ou seja, se você tem efeitos colaterais, normalmente vão melhorar entre 5 a 7 dias e não são tão intensos na maioria das vezes. Claro que tem pessoas que vão sofrer bastante, vão ter alguns efeitos colaterais que não vão aguentar ficar com a medicação, mas de verdade é a grande minoria. São muitos poucos pacientes que acabam abandonando o escitalopram, porque normalmente ele dá muito certo. E ainda falando em segurança, ele pode ser usado nos adolescentes, com tranquilidade, desde que em acompanhamento com o psiquiatra. Pode ser usado nas grávidas, né, nas gestantes, desde que acompanhado com o psiquiatra. Nas mulheres que estão amamentando, a mesma coisa, né? Acompanhado com o psiquiatra, com o pediatra, da criança, daí no caso do seu filho, e também com o aval do obstetra. Às vezes, por algum motivo, possa te impedir realmente de usar escitalopram, mas é muito difícil de acontecer. Porém, claro, jamais comece a usar por conta própria, ou pegar do parente ou de alguém porque assistiu um vídeo na internet. A gente quer orientar, a gente quer esclarecer, mas que você tenha o discernimento de procurar o especialista e conversar com ele, porque daí o médico vai avaliar então os prós e contras para ver se realmente vale a pena, no teu caso, usar escitalopram. Provavelmente não vai ter problema e você vai poder tratar mesmo estando grávida, amamentando ou mesmo sendo um adolescente. E falando um pouquinho então mais a fundo dos efeitos colaterais, as pessoas podem ter insônia, e podem ter sonolência. Então vejo que já tem um efeito contraditório. Alguns vão ter insônia, outros vão ter sonolência. É contraditório? É, mas é assim que funciona. Então às vezes, para umas pessoas vai ser melhor tomar pela manhã, se de noite ele atrapalha o sono, e outros vão tomar à noite porque vai até melhorar a qualidade do sono.
A pessoa pode ter dores de cabeça, náuseas, diarreia, vômitos, mas, claro, tudo com uma intensidade normalmente muito baixa e totalmente tolerável, que em poucos dias vai resolver. Um efeito colateral que atrapalha muito é na questão sexual. Então ele pode sim diminuir um pouco a libido, dificultar a ejaculação nos homens, pode diminuir a facilidade da mulher de ter um orgasmo. Então, como ele afeta muito essa questão sexual, tem muita gente que acaba abandonando o medicamento devido a essa questão. Porém, como todo efeito colateral, pode ser que isso venha a melhorar com o tempo, com a adaptação do medicamento. Então, as pessoas que começam a tomar, tem algum efeito colateral e logo abandonam o medicamento, estão jogando fora a chance de vir a melhorar quando os efeitos colaterais passarem. Então, seria uma questão também de ter paciência, né, e persistir um pouquinho mais com o medicamento. E claro que os homens sempre saem perdendo mais ainda, porque os homens normalmente são os que menos têm paciência de insistir um pouquinho mais com a medicação, de esperar o remédio fazer efeito. Então você está usando um dos melhores medicamentos que tem, mais seguros, mais toleráveis, mas às vezes por falta de paciência você queima o medicamento e acha que ele não é para você. Então tem que ter essa paciência e usar até dar certo. Na maioria das vezes acaba dando certo. Tem às vezes que não dá, claro que sim, mas daí você vai falar com o seu psiquiatra e provavelmente então vai ter uma troca, vai ter um ajuste aí da medicação. Outro efeito colateral que pode acontecer é nas pessoas que foram procurar um médico para tratar da ansiedade. Então elas têm um nível de ansiedade, ela começa a tomar um medicamento, o escitalopram, nesse caso que a gente está falando, e a ansiedade dá uma pioradinha para depois melhorar. Então se a pessoa também for impaciente nesse momento, ou achar que o medicamento, ou achar que o médico passou o remédio errado para ela, porque alguns pensam assim, já vão abandonar. E de novo entra a questão da paciência. Então às vezes pode dar uma pioradinha para depois melhorar. E justamente por isso que a gente indica o quê? Se o paciente vai iniciar 10 miligramas, então que ele comece com meio comprimidinho, né? 5 miligramas, uma semana, 6 dias, para daí aumentar para os 10 miligramas. Para quê? Para ver essa tolerância, né? O paciente ir se adaptando com o remédio e ele vai sentindo segurança, então, em manter a medicação depois. Então, se você piorar um pouquinho no início, pode acontecer, é normal, mas persista. A alimentação não influencia. Antes ou depois de comer, de fazer uma refeição também não vai mudar nada. Pode tomar tranquilamente. Muitos pacientes também que desconhecem ou nunca fizeram tratamento têm medo de ficar dependente do medicamento. Então o escitalopram não causa dependência. De jeito nenhum você vai criar uma dependência química do escitalopram. Ah, mas eu conheço pessoas que não conseguem mais ficar sem esse remédio. Talvez elas não consigam mais ficar sem esse remédio, porque sem o remédio elas voltam a ser quem elas eram antes do remédio. Então tem pessoas que sempre tiveram um perfil depressivo. Elas tomaram medicamento, melhoraram, pararam o remédio e voltaram a piorar, mas não pela retirada do remédio em si, como se fosse uma dependência química do medicamento, mas porque elas voltaram a funcionar do jeito que elas sempre funcionaram antes, com aquela questão depressiva, ela já tem o perfil depressivo. O paciente sempre foi ansioso até que uma hora ele não aguentou mais, foi procurar o psiquiatra, começou a tratar com esse escitalopram, melhorou muito. Passou uns meses, ele resolve abandonar por conta própria. Começa a ter ansiedade, fica um mês bem, 2 meses bem, depois começa tudo de novo da ansiedade. Ah, viciei no remédio, já voltou tudo, não estou curado. Realmente, provavelmente você não esteja curado mesmo. E você só voltou a ser quem você era antes do medicamento. Então tem que confundir quando a gente pensa ou se expressa na questão de ficar sem remédio como se fosse uma dependência. Não é dependência, não é dependência química. Com outra interpretação, daria para se dizer, então, sim, você é dependente do remédio para ficar bem. Assim como quem tem pressão alta depende do remédio antihipertensivo para ficar bem. Quem tem diabetes depende do medicamento para diabetes, para ficar com a glicemia controlada e ficar bem. Quem enxerga mal depende dos óculos para enxergar bem. Então, acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui. Mas em termos de segurança, de dependência química, não precisa se preocupar com isso. Ele realmente é muito seguro. Faltou falar dos idosos. E nos idosos também dá para usar o escitalopram. Só que normalmente se usam doses mais baixas nas pessoas mais velhas. Normalmente 10 miligramas já é o suficiente. Porque ele pode também interferir com a questão do sódio sanguíneo, então isso pode causar desmaios, tonturas. Então uma dose baixa
para o idoso, normalmente já é bem efetiva. Existem outras questões ainda importantes. Pacientes que têm problemas nos rins, no fígado ou no coração, é interessante que avisem o seu médico, o seu psiquiatra, que você tem esses problemas. Ah, mas o médico não tem que perguntar? Sim, é normal o médico perguntar, mas às vezes ele também pode esquecer, né, conforme a situação. Mas eu estou falando isso para você se atentar assim, não, mas eu sei que eu tenho um problema no fígado, então eu já vou falar para o psiquiatra isso. Tá? Porque às vezes quem tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ou algum problema cardíaco mesmo na questão dos batimentos cardíacos, alguma arritmia, então é bem interessante falar com o seu psiquiatra, porque conforme a dosagem do escitalopram, às vezes pode causar algum malefício, né? Não metabolizar tão bem o medicamento e acumular uma dosagem maior no seu sangue. Então sempre fale para o seu médico se você tem outro problema de saúde. A retirada do escitalopram normalmente é muito tranquila. Alguns livros, por exemplo, até colocam que dá para simplesmente parar de usar ele. Nós, às vezes, somos um pouco mais cuidadosos, mais zelosos, né? E a gente diz para o paciente, então, ir diminuindo aos pouquinhos. Então, se ele toma 20 miligramas, ele vai tomar uma semana, 10 dias, 15 miligramas, depois mais umas 2 semanas, 10 miligramas, depois mais umas 2 semanas, 5 miligramas, para depois parar. Então vai ser feita uma redução gradual. Não é assim para todo mundo, porque cada caso é um caso. Então tem pacientes que às vezes dá para tirar mais rápido, às vezes dá para tirar mais devagarinho, mas no geral também para retirar o escitalopram é muito tranquilo e você também não precisa se preocupar muito com isso, tá? Então, era isso sobre o escitalopram. Se você sentiu falta de alguma informação, acho que eu esqueci de falar alguma coisa, comente aqui embaixo. Às vezes a gente esquece mesmo, mas eu acho que o principal eu consegui falar. Mas podem comentar, dar sugestões que a gente pode ir aprimorando ou até fazer um novo vídeo sobre esse mesmo tema. No mais, te agradeço por ter assistido até aqui, muito obrigado. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, te peço isso de novo. Um abraço e até o próximo.